iremos nos basear no capsário que diz assim: a instrumentalização do Islã ou dentro da religião. Essa palavra pode ser uma palavra um pouco difícil. O que quer dizer com isso? Instrumentalização dentro da religião. Em poucas palavras, é aquilo que nós temos dito, né? Quer dizer, há certas pessoas muçulmanas que reparam, não é só isso com os muçulmanos, mesmo aqueles que não são muçulmanos, quando reparam a religião em si, estamos a falar da religião islâmica, cristianismo, judaísmo, budismo e por aí em diante, todas essas religiões. Há certas pessoas, quando olham a religião como se fosse um trato comercial, principalmente nesses últimos momentos em que nós estamos a viver. Não é o cristão, não é o muçulmano, não é o judeu, em molde em que utilizamos a religião, wallahi, chegamos de concluir de que dos 75% olhamos a religião como se fosse loja. Olhamos o Islã, ou seja, a religião, como se fosse o fundo da pessoa estar bem. Começando com nós muçulmanos, a pessoa, quando constrói a mesquita, pode construir com um bom sentido, com uma boa intenção. Mas ao andar do tempo, aquela intenção desmorona. Já começa a ser como sendo, quer dizer, o fundo do bem-estar dele deste dunya. Daí é que há problemas. Tem que vir o imam que lhe quer, não com o jamaat lhe quer. Estamos a perceber? Às vezes preferimos ficarmos com o imam que nem sabe pelo menos recitar o Surat al-Fatiha. O jamaat fica incomodado, mas não tem como reclamar. Porque se vir um graduado, por exemplo, Hamzatul Islamiyya, estamos a perceber? Ou um graduado na África do Sul, um graduado esses mahad todas, né, reconhecida no nosso país. Não, esse não dá. Eu prefiro ficar com aquele mesmo ali, porque não tenho dinheiro para lhe dar. O dinheiro que entra aqui é muito pouco. Então esse muito pouco vai para onde? No bolso dele. É isso. Então o resultado é por isso que nós digamos de que não podemos olhar a religião como sendo um trato comercial. Há outros ulama que vai encontrar nas sextas-feiras esses pequenos programas que nós estamos a fazer. Quando sou convidado no bairro lá na Nhimbe, por exemplo, há uns certos ulama ou alim. Primeira coisa, essa mesquita está como? Tem aí ventoinha? Não tem. O jamaat, pelo menos na sexta-feira, dá muito tiro? Não há. Olha lá. Essa mesquita eu não tenho combustível, não é de vir. Por quê? Porque sabe que lá combustível é dele e tem que gastar o tempo dele, depois é longe e eles não vão lhe dar nada. Mas é a mesma pessoa que diz assim: eu estou a fazer lillah. Está onde o lillah? Se você adiantou o bem-estar, quer dizer, você adiantou o bem-estar da vida mundana. Quando falamos do bem-estar da vida mundana, estamos a querer dizer: você adiantou os bens materiais da vida mundana do que o akhirah. Não se estão a perceber bem mesmo neste contexto. Hafiz, esses nossos memorizadores do Coran al-Karim, quando nós olhamos, daqui a pouco é Ramadã,
Quando tentamos contactar a eles no sentido de vir nos dirigir o tarawih, a primeira coisa, qual é a condição da mesquita? Não é assim. Mas tudo bem, você vai lá fazer o quê? Tarawih? Você vai fazer tarawih. Não queres recompensa por parte de Allah. Não quer estar perto de Allah. Como o profeta disse, o teu corpo não quer. Sabe que há 3 tipos de corpo quando são enterrados não apodrece. Mesmo vocês irem cavar agora aqui, apesar de passar muitos anos, irá sair assim mesmo. Primeiro são corpos dos profetas. Segundo são corpos dos mártires, aqueles que morreram no jihad. Terceiro são aqueles que memorizaram o Corão e materializam nas suas vidas. Você é hafiz. Então, qual é a condição que você exige? Tudo bem, nós, por causa do Jamaat, não são aqueles que contribuem muito na mesquita. Vamos te dar, pelo menos até no final do Ramadã, 3.000. 3.000 vai... É melhor lhe procurar uma outra pessoa. Isso não é negócio. Então, há certas pessoas que reparam o Islã, ou seja, a religião, como sendo um trato comercial. Mas a religião nunca foi um trato comercial. Não há nenhum profeta que veio aqui, como dizia o meu doutor, Sheikh Aminuddin Muhammad Hafidahullah. Não há nenhum profeta que veio aqui nos ensinar como a gente progredir na vida. Não há. Mas hoje estão a surgir inúmeras profetas a se intitular de ser um profeta e começam a fazer o quê? Roubar dinheiro nas pessoas. Estamos a perceber? Antes de entrarmos aí, falamos conosco mesmo, nós que somos muçulmanos. Por causa da dificuldade da vida em que nós hoje temos, o que acontece? A pessoa basta saber recitar al-mu'awwidatayn e ter juz amma, já é sheikh. É sheikh. Já tem que fazer o ruqya, começa mesmo com esse tipo de coisa. Eu sei fazer ruqya. Perdão, minha mulher aqui está a passar mal com Magini. Qual é a condição? Quando lhe liga, vem cá lhe fazer ruqya aqui, chefe. Primeira coisa, qual é a condição? Condição de o quê? Estamos a ver? Não, eu não faço ruqya, o meu ruqya é de 5.000. Logo estamos a vender o Corão al-Karim. Ele não tem mais uma certeza que aquela pessoa que vou lhe fazer o ruqya há de curar por causa do Corão. Porque ruqya pode se pagar. Mas quando reparamos nos tarikhs dos Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, quando o profeta lhe mandou o seu Sahaba, te pagou quanto? Sabem por que ele lhe perguntava? Esse ruqya que você fez para ele, pagou-te quanto? Porque a primeira coisa, aquela pessoa já tinha curado. Depois da cura é que lhe mandou o profeta ir lhe pedir o pagamento. Mas nós começamos a exigir o pagamento antes daquela pessoa curar. Então, a religião não podemos olhar como sendo um trato comercial. Não. Nós estudamos lillah. Você quer construir sua mesquita? Construa lillah. E deixa o Jamaat livre na sua mesquita. O Jamaat quer esse chefe? Contacta. Nunca ouvimos o Nabi a dizer ala sil'ata Allahi ghaliya, ala sil'ata Allahi huwa al-jannah ou hiya al-jannah. Exercício, se a minha memória não me engana. Nunca ouvimos Allah nos dizer inna Allah ashtara min al-mu'minina bi anfusihim wa amwalihim, em troca disso o quê? Bi anna lahum al-jannah. Quer dizer, Allah comprou os crentes através dos seus bens. Allah comprou os crentes através da sua própria pessoa. Quer dizer, os nossos bens materiais temos que gastar lillah. Você quando tira hoje sadaqa, não espera o agradecimento do Jamaat ou a direção da mesquita, não. Tira, vai embora. Comprou-se ventoinha, não se comprou, você tirou em nome de Allah. Não procura saber. Se ele comeu sem comprar um saco de semente, o Allah vai te pagar lá no ar.
Porque Allah nos diz o quê? وَمَا تُقَدِّمُوا لِي لِأَنفُسِكُمْ. Aquilo que vocês adiantaram é para vós mesmos, não é para Allah. Se é para nós, vamos encontrar aonde? تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Vamos encontrar perante Allah. Isso aonde? No ákhirah, papai. Portanto, se alguém contribuiu, contribua lillah. Estamos a perceber? Então, há dentre nós que se intitulam de ser sheikh ou shuyukh e fazem ruqya. Quando chamamos, primeira coisa é o quê? Quanto é que vai me pagar? E quando diz que eu não tenho nada aqui, sheikh, minha mulher está a passar mal, não sei o que, já aí entra a mentira. Qual é a mentira? A mentira que entra aí é: não, essa doença aí, mas antes de se fazer ruqya, primeiro tem que se fazer o quê? Tem que se comprar, não sei, medicamentos, não sei o que. Esses medicamentos mais ou menos vai dar quanto? 3.000. E quando tira 3.000, só vai gastar 500 meticais, só do resto é dele. Está a fazer o quê? Riche. Isso é uma burla. Ou é corrupção. Então, a gente olha o Islã, ou aliás, a religião, como se fosse, quer dizer, um fundo do bem-estar da pessoa aqui no dunya. Nós não podemos olhar a religião desta forma. Nós, muçulmanos, está cheios de raqi, cheios de raqi. Eu sei fazer ruqya, eu sei fazer ruqya. Entra hoje no YouTube, cada pessoa está a fazer publicidade do ruqya. Sua mulher quando sonha com cobra, sua mulher quando sonha, e sempre vai dizer que estão te enfeitiçar, tudo bem. Por que não ensinar essa pessoa antes de sonhar com a cobra, o que deve fazer quando vai dormir? Para evitar o sonho da cobra. Não é assim, normalmente não poderia sermos assim. Quer dizer, eu chego, ando sonhar todos os dias com cobra. O que me aconselha? Não, és enfeitiçado, precisa de fazer ruqya, tem que tomar banho, não sei fazer o que, tudo. Ensina-me lá, no Alduan, que uma pessoa quando faz a cobra não lhe sonha. Então, por que você não lhe ensinar? Por que não ensinar ele a fazer o ruqya para si mesmo? E o sunnah, cada casa de um muçulmano tem que haver ali um raqi. Estamos a perceber? Então, por que não nos ensinarmos? Levamos o sonho, sim, porque o Nabi nos disse não podemos desprezar o sonho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ar-ru'ya thalathatun." O sonho divide-se em 3 partes. Certo? Fabushran min Allah. Todo sonho que é bom são boas novas que vêm por parte de Allah. Por exemplo, sonha de recitar o Coran, sonha de voar. E quando chega no 7º céu, abre-se o céu e começa a ver ali o trono, Arsh ar-Rahman. E encontra ali Ayatul Kursi. E você começa a ler Ayatul Kursi. Ou começa a proferir Kilmatut Tawhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Começa a sonhar a fazer adhan. Começa a sonhar, quer dizer, todos os tipos do sonho que é bom. Esta é a boa nova que vem por parte de Allah. Primeira parte. Wal-hulmu min ash-shaytan. Segunda parte, o profeta diz: e todo tipo de sonho que adormenta alguém, isso provém dos satanases, assim como os feiticeiros. Por exemplo, você sonha com cobra preta, é feitiço. Mas quando sonha com cobra vermelha, outro tipo de cobra, e cada cobra vai por exemplo, né? Muhammad Ibn Sirin, no seu livro Tafsir al-Ahlam, ele detalhou tudo isso. Estamos a ver, para nos facilitar. Por exemplo, uma mulher casada, quando sonha sempre com uma cobra a subir na sua cama, e essa cobra é vermelha, o que o Muhammad Ibn Sirin no seu livro diz? Diz: daqui em diante será divorciada. Então, você quando fala para uma pessoa que não entende isso, está sendo enfeitiçado. E por que sempre nós sonhamos primeiro?
Sonhamos para irmos na busca da solução. E essa solução você não precisa vir um raqi te fazer ruqya. Porque o profeta, ele nos ensinou, se sonhar um sonho mau, o que deve fazer? Logo se despertar, há um dua que você tem que ler. Então, por que não nos ensinaram? Terceiro, فَشَيْءٌ يُحَدِّثُهُ الْإِنسَانُ بِنَفْسِهِ فَيَرَاهَا. Ok? A terceira parte do sonho é aquilo que nós convivemos perante o dia. Talvez tenha alguém que está te dever uns 30 mil e você não tem emprego, não tem nada, e quando vem a chamada dele sempre assusta, ora quer cortar, estamos a perceber, né? Então no dia que se encontra com ele te avisa, olha lá, se você não me dar meu dinheiro eu vou te mostrar, hoje aqui vamos na esquadra. Então aquilo é normal, quando vai dormir é normal sonhar, porque você mentalizou perante o seu dia aquilo ali, mas aonde que vou apanhar dinheiro? Eu não tenho. Ou quando você cruza com uma pita do seu bairro que anda com um revo aí todos os dias e você sempre se faz de chunar, bem aprumado porque quer lhe conquistar ela, não é? Então, num pelo dia te dá uma boleia e só intromete um pouco de papo. Naquele dia ali, quando você vai em casa, o que acontece? Aquele me deu uma boleia mesmo. Já está começando. É normal quando você vai dormir sonhar com aquela mesma. Então essa terceira parte aqui na matéria de ruqya não se apega-se demais, só apega-se bushra min Allah wa yaqlimu min ash-shaytan. Mas nós estamos a resumir a certos shuyukh que se intitulam de ser raqi. Mas o que acontece? É simplesmente porque não tem trabalho, não são precisados nos massagens, estão passando fome, e o resultado tem que passar a roubar as pessoas. Olha, isto que nós estamos a falar são coisas reais. Há um mês atrás aproximei-me numa tabacaria que se vende medicamentos tradicionais. Quando eu cheguei ali, veio alguém que se intitula de ser raqi. Sabe o que ele começou a levar? Começou a levar aquele tipo de UD que usa mulheres. Ok? Tem um tipo de UD que usa as mulheres. Cheira muito bem. Para se preparar, né? Ele receber um marido, saiu desde manhã, então já é noite. Mulher usam aquilo ali. Depois, pronto, quando vê o marido, fica bem agradado. Ele começou a levar aquilo e começou a empedaçar, colocou numa garrafa, cheio. Aquilo tudo já era vermelho. Eu lhe perguntei, não cheguei de lhe perguntar aquele dono daquela tabacaria, ele sozinho como me conhece, sabe o que ele está fazendo? Aquele é muito malandro. Depois é um filho de grande chefe aquele. Wallah, estou na mesquita aqui. O que vai fazer com aquilo ali? Aquilo está a enganar alguém, uma mulher, de que esconde aquilo ali para tomar banho. Qual é a solução daquilo? Segundo ele diz, para tirar o nocosi. Estamos a ver? E como a gente usa uma leia, e quando tira esse coisa que fio, corte que ele fez, vai dizer, não, anda a esconder o que? Cabelo com fio. Nós não podemos manchar a nossa religião neste termo, meus caros. Tirando nós que somos muçulmanos, para os cristãos também não fogem. Hoje aqui, qual é a situação dos cristãos? Há cheios de pastores, e cada pastor ele só fala acerca das doenças só. Nós damos cura, nós não sei, damos riqueza, nós damos não sei o que, sabe? O nosso Estado, o nosso governo tinha que tomar medidas com esse tipo das igrejas. Wallah. Hoje estão a morrer muita pessoa por causa desse tipo de brincadeiras. Não há nenhuma doença que sai só para alguém ser rogado. Quer dizer, a pessoa ser orado, desculpa-me, para a pessoa ser orado.
A pessoa um pastor veio e começou a orar, saia em nome de Jesus, saia, e depois ele ficar curado, enquanto tem HIV-Sida. Wallahi, não vai curar isso. Mobiliza a essa pessoa ir tomar medicamento. E se conhece alguma coisa, leva água, ora ali mesmo, ajuda-lhe. Se isso veio por via de feitiçaria. Então, ele começa a medicar em duas formas. Está a utilizar o quê? Está a usar o medicamento para combater a própria doença. Mas como ele está com a dúvida da doença dele, talvez pode ser por via de bruxaria, então está ali com a água orada, que pode também, caso não sair por medicamento normal, então através da água curar. Allah diz: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Estamos a perceber? Então, os cristãos hoje começam a mobilizar as pessoas e hoje estão a morrer muita gente está a morrer. Wallahi, meus irmãos, estão a morrer por causa da HIV-Sida, estão a morrer por causa de tuberculose, estão a morrer por causa de gastrite. Tomaram comprimido, todo tipo de comprimido, mas a doença ainda prevalece. E hoje vem um pastor e diz que não, vem na minha igreja, só por causa de uma oração você vai ficar bem. Vem na minha igreja, por causa da minha oração você será rico. Ele começa a só ir ser orado, a doença, aqueles bichos ainda estão lhe comer. Depois de uns 3, 4 meses, está a morrer. E lá, sempre entrega dinheiro lá. Não é que vai ser orado só assim, não. Alguns dos nossos irmãos muçulmanos conseguem nos provar disso. Há bocado recebemos uma amposta aqui. Levou muito dinheiro dos muçulmanos, mas até hoje ninguém curou. Alguém que curou ali com trombose? Não há. Então, tudo tem medicamento. O profeta nos diz assim: ما من داء إلا أنزله الشفاء وفي رواية ما أنزل الله داء إلا أنزله الشفاء. Não há nenhuma doença que Allah fez existir nessa terra a não ser que tenha o seu medicamento. Se fosse assim, ia nos dizer: não há nenhuma doença que Allah fez existir nessa terra a não ser que tenha a sua oração de curar. Primeiro o profeta adiantou o medicamento. Então o nosso Estado, o nosso governo, começando com o primeiro-ministro de saúde, tinha que passar nas igrejas que eles mobilizam os seus crentes a esse tipo de prática. Estão a matar muita gente está a morrer. Mas tudo isso por quê? Porque olhamos as religiões como se fosse um trato comercial. Encontra um pastor, quer andar com V8, quer andar não sei com um Revo último, quer andar com um D4D último. Estão a perceber? Então começa sempre. Na Universal não se fala isso. Estamos a perceber? Então, esse tipo de coisas são a gente, é isso que nós queremos tentar, pelo menos com a ajuda de Allah, vermos se havemos de conseguir tentarmos resolver com base da ideologia islâmica. O que nos diz? Começando com nós muçulmanos, assim como não muçulmanos. Estamos a perceber? Então, para nós muçulmanos, nós temos que saber uma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz assim: Allah é o poderoso e Ele nos dá tanta coisa aqui no mundo. Allah nos dá muito dinheiro. Há pessoas que têm muito dinheiro. Allah nos dá tanta saúde. Allah nos dá a mentalidade de conseguirmos ponderar ao ponto de conseguirmos ao ponto de conseguirmos entender qual é a coisa que dá para eu fazer e ser rico e qual é a coisa que não dá para fazer, porque se eu for a fazer estarei pobre. Allah nos deu a aqli. Allah nos deu. Se não te deu riqueza, te deu o juízo. Se não te deu juízo, te deu pelo menos o que? Visões. Estamos a perceber? Então,
todos esses são instrumentos do nosso bem-estar dessa vida. E quando Allah nos dá para o quê? Ele nos dá, depois nos chama a atenção. Quando Ele nos diz: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Al-Aya. O que quer dizer com isso? وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Aquilo que Allah te deu como os bens materiais da vida mundana. Então, com este dinheiro, procura o seu bem-estar do Akhirah. E como que eu vou procurar? Vou gastando aquele meu dinheiro fi sabilillah, para o bem-estar dos muçulmanos, para o desenvolvimento dos muçulmanos, com a intenção de eu adquirir recompensa aonde? No Akhirah. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Allah te deu ilmo, então ajuda, procura o Akhirah com base do seu ilmo. Alguém te ligou na mesquita, vem nos dar aqui uma palestra, não olha primeiro a dunya, mas sim olha o Akhirah. Olhando para o Akhirah vou receber combustível assim como não. Se eu tenho mesmo 100 meticais de pôr combustível, bismillah, vou. Mas não exigindo os bens materiais, sabendo que eu lá vou apanhar recompensa e quero o Jannah também. Então adianta primeiro o Akhirah, porque adiantando o Akhirah você começa a gozar aqui no dunya. Mas quando você adianta o dunya antes do Akhirah, resultado havemos de ver. Estamos a perceber? Allah nos diz: eu vos dei bens materiais, vos dei conhecimento, vos dei Coran, vos dei tudo isso. Então, procura com base desse instrumento que Allah nos deu o seu Akhirah. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Mas enquanto estás a procurar o seu Akhirah, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Não esqueça a pouca porção que Allah te deu para você estar a conviver aqui no dunya. Você está no dunya, é bem possível, precisa de ter uma mulher, precisa de filhos, precisa de ter pelo menos um carro, precisa de ter moto para te facilitar o seu dawa. Essas são coisas que, por naturais, todo tipo de pessoa requer isso. Mas nós não podemos olhar isto como em primeiro lugar antes do Akhirah. Outro versículo, Allah nos diz no Surah Al-Zukhruf, Allah nos diz assim: os residentes do paraíso, depois de entrarem no Jannah, ok, eles vão dizer o quê? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ الَّتِي نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. Ok? فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Como vê o versículo, se a minha memória não me engana, os residentes do Jannah, depois de eles entrarem no Jannah, eles vão agradecer a Allah dizendo: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ. Agradecemos o nosso Senhor, o qual Ele conseguiu cumprir com a sua promessa. Enquanto nós estávamos no dunya, ouvíamos essas promessas: quem fazer isto terá o Jannah, quem fazer isto vai no inferno. Então, assim que nós já estamos no Jannah, Ele já cumpriu com a sua promessa. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. Mas uma coisa aí, enquanto nós estávamos no dunya, Allah havia nos dado a terra em si para ser um campo de produzirmos para o nosso bem-estar aqui onde nós estamos. Essa terra que nós hoje estamos é o campo, é a machamba. Então, cada muçulmano tem que tentar produzir para o seu bem-estar aonde? Do Akhirah. Mas se a gente não querermos produzir aqui, lá papai você não terá nada. E na produção, se adiantar o dunya antes do Akhirah, também Allah vai te dar o seu dunya, mas o Akhirah não tem nada. Por mais que é sheikh, pessoas vão te elogiar,
o dinheiro vai apanhar e tudo. Mas no akhira, wallahi, não terá nada. Temos prova nisso? Sim, temos. Quando entramos no Suratu Al-Hud, versículo 15 até versículo 16, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz assim: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, aquele alimu, aquele muçulmano que o seu estar aqui no dunya, a primeira coisa que ele adianta, a primeira coisa que ele roga em ter nas suas mãos, é de ter o quê? Estar bem nessa vida, ok? Ele viver bem, sempre curtir, ser conhecido e reconhecido. Estamos a perceber? Essas são coisas do dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz assim: wazinataha, e toda a ornamentação que há aqui no dunya. Quais são as ornamentações que nós temos? Temos carro, temos casas. Dentro das nossas casas queremos colocar o quê? Teto falso, queremos colocar não sei, e tudo isso, ok? Zina, não é isso? Queremos filhos, queremos ser milionários. Isso tudo é zina. Como Allah nos diz: al-mal wal-banun zina. Então, isso tudo são ornamentações do dunya. Allah nos diz o quê? Nuwaffi ilayhim, nós iremos dar aquilo que eles vão precisar no dunya, não temos problema, nós vamos dar. Nuwaffi ilayhim a'malahum, nós vamos dar mediante aquilo que eles vão praticar. Se você hoje é comerciante e o seu esforço cada vez mais é de ser milionário, e trabalha muito para ter dinheiro, mas trabalha pouco para o din, Allah vai te dar este mundo. Allah vai te dar, não vai te injustiçar, vai te dar muito dinheiro e vai. Através daquilo que você anda praticando para ter o quê? O tal dinheiro. Se você é chefe, quer dirigir uma mesquita que se paga bem, Allah vai te dar. Se a sua intenção for essa, vai te dar, vai te pagar muito bem. Os crentes vão te ver que você é grande chefe, sabe recitar, nunca teve falha. Quando para, dar palestra, fala bem e tudo, entende? Ok? Queremos isso, não é? Mas no akhira não teremos nada. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz assim: Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Então, saibam de uma coisa: esse tipo de pessoas não terão nenhum pagamento no akhira, a não ser o que resta para ele lá é só o inferno. Mesmo nós que somos chefe, sim, mesmo esse chefe, se você trabalha para essas vias, saiba de que o seu resultado é no inferno. É por isso mesmo que encontramos uma outra narração que diz assim: no dia de Qiyamah, iremos encontrar muitos mashayikh enquanto foram acorrentados aonde? Nas árvores grandes, e as suas caras foram viradas para o jumento. Conhecemos jumento, né? Burro, aquele que carrega e ele não sabe que carregou alguma coisa. Kamathali himar yahmilu asfar. Esses burros. Então começa a só girar. Sua mãe, aquele não é chefe que nos ensinava, não sei o que. Sim, é aquele mesmo. A intenção dele não era aquele que vocês pensavam. Ele tinha uma outra visão fora daquele. Resultado, hoje está no inferno. E Allah nos diz: Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Então aquilo que eles trabalharam no dunya, do salat, zakat, jejum, qual é a recompensa? Allah nos diz: wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Aquilo que eles trabalharam como salat, zakat, jejum, hajj, tudo isso, ok? Allah diz o quê? Wa habita, Allah já invalidou. Por causa daquela intenção só, Allah já fez o quê? Invalidou tudo. Wa hubita ma sana'u, Allah já invalidou tudo aquilo que eles praticaram. E não há nada que terão a não ser o inferno. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz assim: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya. Aquela pessoa, não, este está no Surah Al-Isra. Allah diz assim: Man kana yuridu al-ajila hajjalnahu. Aquela pessoa
que ele na sua vida querer sempre progredir na vida, quer dizer, ele sempre se precipita em ter os bens materiais. Hajjalna fiha liman nurid. Nós vamos dar, mas não vamos dar tudo que ele desejar. Aquilo que nós vamos achar que não, isto dá para darmos, para no dia de Qiyamah lhe castigarmos bem, Allah vai te dar. Ok? Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Mas no Akhirah também Allah diz, não tem nada. Essa gente não tem nada. O Nabi nos diz: "Ad-dunya darun man la dara lahu." Este dunya é um sítio de convívio, quer dizer, pode ser, ou podemos traçar aí, é uma casa para aquela pessoa que nunca teve casa. A-dunya darun liman la dara lahu. Como também a-dunya darun man la dara lahu. Wa malun man la mala lahu. Como também é uma riqueza. Este dunya é riqueza para aquela pessoa que ele na vida nunca teve uma riqueza. وَلَا يَجْمَعٌ مَنْ لَا عَقِلَ لَهُ. Só que uma coisa, quem olhar o dunya para estes dois sentidos, de que é um convívio para aquela pessoa que não tem casa e é uma riqueza para aquela pessoa que não tem dinheiro, quem olhar este dunya nesses dois sentidos, então o que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diz? La aqila lahu. Essa pessoa é um maluco. A sua cabeça não funciona bem. A sua cabeça não funciona bem. Porque não é possível, meus caros irmãos. A gente não estamos aqui para produzirmos para o nosso bem-estar do Akhirah. Temos que ter os zuhud. Antes de eu terminar, eu vou terminar com essa pequena história. E eu agradeço muito por esta história. Enquanto eu estava a me formar lá no Maputo, no Instituto Hamzatul Islamiyya, o diretor é o Sheikh Aminuddin Muhammad rahimahullah, que Allah preserve a vida deste grande homem. Em 2014 para 15, ele veio e estavam conosco um grande meu professor de fiqh, de nome Sheikh Abdurrahman Mansour. É um de Pebana, Zambeziana, mas ele era muito exigente. Enquanto nós estávamos a nos preparar para graduarmos, eles vieram e nos disseram assim: olha, vocês estão aqui, e vou tentar imitar um pouco como o chefe falava. Vocês estão aqui, não é isso? Tudo bem. Daqui a pouco vocês vão graduar, não é isso? Tudo bem. Tu vim aqui para fazer o quê? E depois de sair daqui, o que você vai fazer lá fora? Eu quero dizer uma coisa: vocês não vêm aqui para vocês estudar e amanhã irão ser ricos. Não é isso que vocês vinham aqui. Nós aqui tínhamos um foco. Vocês têm que levar com este foco. Ele falou em poucas palavras estas pessoas. Quem veio me abrir a mente foi o Sheikh Abdurrahman Mansour. Ele falou uma pequena coisa, mas até hoje eu estou a andar com aquilo. Ele disse o quê? Olha, meus filhos, estudam o dini para ajudar o dini. E não estudam o dini para se beneficiarem-se do dini. Estudam o dini para amanhã ajudar o próprio dini. É assim. Nós lá tínhamos ido lá estudar, não é isso? Estudamos. Allah nos ajudou, já tivemos aquilo que tivemos, um pouco de conhecimento. Como Allah nos diz: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. O pouco de conhecimento que conseguimos em poucos anos, conseguimos. Então, para ajudarmos o dini abra sua madraça no seu bairro, não é? Na verdade, eu preciso do dunya também, porque vou precisar de casa e tudo.
abra na casa do seu pai, madraça. Veja quantas crianças que estão naquele bairro cujos pais não conseguem ir colocar na madraça onde que se paga. Começa a dar a aula àquelas crianças. Wallahi, se você conseguir formar uma só criança ali e essa criança começar a brilhar numas outras mesquitas, você já formou. O dunya há de começar a vir para si. Estamos a perceber? Você ajudou o Dini, formou só uma criança e ele está a ajudar umas outras pessoas por causa de ti. Você, tudo aquilo que aquele vai fazer, wallahi, você terá a sua porção no Akhirah. E no Dunya também vai ter muito. Esta é a primeira fase. Segundo, você já tem o ilmo, ok? Então, quando chega em casa, encontra um patrocínio, te dá, por exemplo, 20 mil, e você diz assim: eu tenho que estudar o Dini para ajudar o Dini. Vou no negócio, porque o meu foco é de ajudar o Dini, ok? Então vai no negócio, naquele negócio faz o quê? Começa a fazer o seu negócio. Wallah, innamal a'malu binniyat. Se você fazer aquilo com a intenção de ajudar o Islã, em poucos anos será um grande comerciante. E o que você vai utilizar o seu dinheiro? O seu dinheiro vai utilizar a abastecer sua moto para ir dar madraça, abastecer sua moto para ir fazer dawa, leva pelo menos o seu dinheiro, compra o que é juízo, não sei o que ajudar nas madraças, que tá. Estudou o Dini para ajudar o Islã ou não estudou? Estudou. Quer dizer, você é alimo ou é hafiz, mas tem ali pequena sua loja. Salat nunca te falta. Porque o dinheiro já tem, pelo menos, e ajuda. Está a perceber? Então, isso é estudar o Dini para ajudar o Dini. E não estudar o Dini para estar a depender do próprio Dini. Estudar o Dini a depender do Dini é o quê? Você já formou, volta, porque a mesquita que patrocinou era o seu pai, logo quer ser imamo. Porque ali paga-se muito dinheiro. Então, o dinheiro tem que vir para ti. Está a perceber? Então, aqui começa já a tirar confusão. Ora, não sei, eu tenho que ser, não sei. E começa a manchar o Dini. Você não está a ajudar o Dini. E é isso que nós hoje estamos a passar. Hoje nós estamos a passar. Principalmente se há pessoas invejosas nessa área, são os alimos. São os alimos. Nós somos muito invejosos. Não queremos ver aquela criança que graduou ontem a nos superar. Por mais que saibamos que esse jovem aqui tem muita capacidade de gerir uma mesquita, mas porque sabemos os nossos podres que nos beneficiamos do Dini, então não queremos, porque se ele vir a descobrir e nós estaremos encostados. Estamos a perceber? Então, estudam o Dini para ajudar o Dini e não estudam o Dini para estar a depender do Dini. Quando eu levei isso, wallahi, nunca esqueci. Quando cheguei, depois de graduação, eu fui contactado. Quando fui contactado, naquela instituição, lá no Maputo, trabalhei só 15 anos. A minha intenção é de adquirir pelo menos uns 100 mil. E alhamdulillah, Allah me ajudou a conseguir pelo menos aproximadamente isso. Quando saí dali, vim para Nampula. Estou a contar isso para nós jovens. Eu abri minha pequena loja. Aquela loja, comecei a fazer negócio. Fiquei quase cerca de 1 ano e meio só a me focalizar no negócio. Mas depois dali, fui no meu bairro, procurei uma mesquita, onde não se rezava Juma, nem se fazia tarawih, criança sofria, onde estava a madraça era muito longe e custo. Subhanallah, wallahi, nós iremos responder a Allah no Yawm al-Ma. Os responsáveis das mesquitas são: eu abri a madraça a custo zero, eu comprei os juros para a criança. Era meu segredo, mas estou a contar isso para no sentido de motivar também aos jovens, né? Porque não é só graduou e estar a depender da mesquita, não sei criar condições, não. Nós também podemos criar condições. Então, eu comecei a viajar para Tanzânia, para Moçambique, para Maputo, sempre à procura de mercadoria.
E, alhamdulillah, tive uma loja de sucesso, ganhei clientes. Eu, quando abri aquela madrasa, já não queria nem ir para a loja. Procurei alguém, começou a trabalhar e eu lhe pagava. O meu foco era madrasa, tarawih, da'wah. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Estamos a perceber. Amanhã alguém vai te dizer, chefe, vem na minha mesquita dar bayan. Você não é para exigir dinheiro de combustível. Se te darem, falillah. Allah, eu me sinto muito mal. Sou muadhin de uma mesquita. Estou a fazer a adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas o que me faz eu fazer? Porque no final do mês tenho salário. Sou imam. Está a dizer, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. No final do quê? Porque tenho salário. Quando você trabalha nesse sentido, por mais que estás cansado, hoje estou muito cansado, mas fazer o quê? Tenho que ir dirigir, porque é um trabalho. Você é lillah mesmo. Portanto, estudemos o dini para ajudarmos o dini. E não estudemos o dini para nos beneficiarmos do dini. Aquilo que dentro do dini nos oferecer, alhamdulillah. Mas o nosso foco sempre tem que olharmos aonde? O akhira. Quando adiantamos o akhira, tudo há de vir por nós. Wallah. Se falei do bem, provém de Allah subhanahu wa ta'ala. E se falei do mal, provém de mim mesmo, segundo o shaitan. O absoluto de conhecimento sempre é Allah. وَلِذَلِكَ نَقُولُ اللَّهُ أَعْلَى.